que é exatamente um curso coach, tá? A gente fala, ó, o sujeito faz isso, passa por essa prova, para a gente deixar isso bem claro para o nosso telespectador. Perfeito. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Terceiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema é o coaching. Conosco o Thiago Giovannoni, o Elcio Calegaro, a Fernanda Toqueto Bertuol e o Maurício Metzen. Maurício, vamos lá. Vamos agora partir para uma outra questão que deve estar interessando as pessoas, que é, bom, eu tenho lá um problema, tenho uma questão que eu quero resolver, eu vou lá buscar um curso. Então, que cursos que nós temos lá que alguém poderia desenvolver? Perfeito. Só para salientar rapidamente, Leonardo, que nós falávamos antes de coach e formação, e nesse ponto é importante salientar que quando você vai ao mercado buscar um coach, você tem que proceder várias verificações para ver que tipo de profissional que você realmente está buscando. Para não ocorrer o que o Calegaro nos disse antes, de você complicar o seu quadro e não atingir o seu objetivo. Certo. Dizem as estatísticas que somente 2% dos coaches que se formam, de fato, atuam como coaches no mercado Masters. Ou seja, o mercado nivela, os outros 98% ele automaticamente tira fora. Só tem que ter um cuidado para você não pegar isso quando você precisar durante o processo. Então, quando você, por exemplo, quer desenvolver uma meta, um objetivo seu, você selecionou um coach, você vai iniciar esse trabalho de coach. Aí, então, pode ser vida, pode ser carreira, pode ser saúde, e aí entrando na área empresarial, liderança, coaching de vendas, coaching de executivos, enfim. O grande foco do coaching, se nós formos apontar para uma raiz do coaching, é o desenvolvimento de lideranças. O grande foco do coaching de negócios é pegar lideranças e desenvolver essas lideranças para que elas interajam de fato com os seus colaboradores, subordinados, enfim, o nome que nós venhamos a chamar, para gerar maior performance neles. Tem um estudo que diz que se nós conseguíssemos em todas as empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, aumentar em somente 3% a performance dessas empresas, daria um valor igual ou até muito maior do PIB de vários países. Então, a diferença a performar, por vezes, não é mais 50%, mais 100%. Às vezes é 3, 5, 10% mais, vai fazer uma enorme diferença. Então, o profissional ou a empresa, quando busca o coach para desenvolver, tem que estar muito claro para ela o que ela quer atingir, de fato. Então, o Leonel pode buscar como uma pessoa física que quer se desenvolver, que quer melhorar, que quer performar em todas essas áreas, ou a empresa onde o Leonel trabalha quer buscar para que ele se desenvolva. Então, essa é a proposta, né, Maurício, quando se trata de coaching individual. Um outro exemplo, por exemplo, do coaching de empresas. Você tem uma equipe de vendas e a equipe não consegue bater as metas. Perfeito. Existe algo que está levando essa equipe a não bater as metas. Provavelmente não seja habilidade técnica, porque eles já têm por estarem dentro desse grupo de vendas, e pode ser que não seja mercado. Podem ser simples e unicamente modelos mentais que eles criaram, que se desenvolveram e que eles não conseguem quebrar, não conseguem passar. Aquele cliente que você sabe que é uma baita de uma venda, que está em cima da sua mesa, faz uma semana para você ligar e você não consegue ligar para ele. Por quê? Porque algo está te impedindo de fazer isso. Porque eu tenho muita coisa, eu não consigo ligar para ele, eu estou com muita rotina. Não, essa rotina você está usando para encobrir. Para encobrir um bloqueio. Um bloqueio. Então, o coach pode vir para contribuir para efetivar, aumentar o número de vendas, efetivar planejamento estratégico, né? Desenvolver habilidades e competências de liderança. 7 recados que eu tenho que dar aqui na minha agenda, no meu computador, é um bloqueio. O basquete, quarta-feira de noite, eu não esqueço. Muito bem. Isso mesmo, exatamente isso. Tem um ditado que a gente usa para brincar, que o seu pior inimigo dorme e acorda com você. É você mesmo, ou seja, quem vai te impedir de atingir... Não é minha mulher. Não é essa mulher. Então, o que lhe impede de atingir o seu objetivo é você mesmo. Certo. Acho que todo mundo, algumas pessoas, evidentemente, de alguma maneira... consegue identificar coisas que gostam, não gostam, aquela que fica pro lado porque eu tenho muita coisa para fazer, quer dizer, é um foco aí que está faltando, de repente um bloqueio, não no sentido médico, né, psicológico.
Mas vamos pegar então o caso do Bruno Born, que eu acho que é interessante a gente pegar aí um exemplo prático. Por que o Bruno Born procurou um coach? Então, Leonel, nós, dentro da estrutura hospitalar, a gente coloca que a gente tem lá uma estrutura muito complexa. Hoje, para tu entenderes um pouquinho, dentro do ambiente hospitalar, nós temos mais de 100 categorias de profissionais que atuam na casa. 100 categorias. 100 categorias. E aí nós temos aí, podemos imaginar, as mais várias especialidades e formações. Então o nosso foco lá em coach, quando se falamos, foi assim, tentar formar um líder. Tá? Por que aperfeiçoar esse líder? Porque nós criamos dentro da nossa instituição, nós temos várias unidades estratégicas de negócio. Tá? O que significa isso? Para que eu possa apurar os meus custos, né, os meus resultados em cada unidade, em cada ambiente dentro do hospital, eu tive que fazer isso, que é exatamente para me identificar aonde que estão, né, as minhas deficiências e aonde que eu sei que eu sou bom. Para isso, então, nós procuramos, né, a metodologia e também conversamos muito com os nossos, a gente chama lá de coordenadores, né, que são pessoas que comandam a equipe. Nós temos lá coordenadores que comandam mais de 280 colaboradores. Tá? Então precisa realmente buscar essa ajuda, né, de assim, conhecer o processo, porque a grande dificuldade é exatamente você dominar o processo. Como é que eu domino o processo e como é que eu consigo transmitir isso para a minha equipe de trabalho? Porque se eu quero buscar a minha eficiência, buscar o meu resultado, eu preciso desse trabalho da equipe como um todo. Não adianta eu ter um líder sozinho achando que eu vou fazer milagre. Não. Eu preciso nivelar a equipe. E daí, o que eu sempre digo assim, além de você ensinar, se relacionar na equipe, você também precisa se relacionar entre equipes. Porque nós temos no hospital, são 36 unidades de negócio. Para mim, não adianta eu ter uma unidade que feche um resultado positivo e uma unidade que feche um resultado negativo. Sim. Nós precisamos nivelar a equipe. E exatamente identificar e saber aonde que a gente precisa apoiar essa pessoa ou essa equipe para que a gente possa realmente então buscar o que a gente quer, né, que é o resultado. Então, é um trabalho iniciante, nós estamos começando, já temos algumas pessoas, né, dentro da nossa equipe que já fizeram o curso, né, outras com certeza farão. Né? Ainda não criamos um corpo interno para a gente começar a discutir, né, até que ponto a ferramenta vem ajudando, né? Porque o dia a dia, às vezes, né, Maurício, né, é aquilo que a gente tem que cuidar para não entrar nessa roda, ciclo, né, que gira, mas nós estamos pensando em criar um grupo, né, dentro da instituição para que a gente possa avaliar e trocar ideias, né? Porque eu acho que é aumentar essa sinergia da equipe e poder se apoiar, uma equipe poder apoiar a outra. Com isso, acho que a gente vai estar melhorando, né, o resultado do hospital. E quem ganha com isso é a comunidade, porque o hospital está aqui para prestar um serviço para a comunidade. A gente sempre quer prestar um serviço de primeira qualidade. Medir resultados. Perfeito. Como é que a gente faz isso? Hoje nós temos assim já, em cada unidade de negócio, a gente tem lá nossas metas definidas, né? E aí a gente tem que, às vezes, ajudar, né, esse líder, né? Porque, às vezes, essas metas são difíceis, né? Quando tu pega... hoje nós temos algumas unidades que nós atendemos aí, que nós sabemos que são unidades que vão fechar no vermelho. Agora, de que forma eu posso reduzir esse meu prejuízo? Como eu posso melhorar, né, o resultado? Como eu posso motivar uma equipe mesmo sabendo que essa equipe, às vezes, chega lá ao final do mês, ela já sabe que vai apresentar resultado negativo, tá? E a gente sabe que esse setor, ele é indispensável para o hospital, porque se eu pudesse, assim, fecha esse setor, para mim seria muito melhor, ótimo, né? Mas eu não posso fazer isso, eu preciso desse setor. Esse setor, ele é tão importante quanto um outro setor que é altamente rentável. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, é a lavanderia. Nossa lavanderia hoje é um setor deficitário. Mas como é que eu funciono dentro de um hospital sem a lavanderia? Então, o segredo está exatamente em a gente passar esse processo, passar essas orientações e eu acho que assim, ó, estar presente, né, lá no local, tá? Porque às vezes assim, ó, é difícil você ser líder, né, à distância, né? Eu sempre digo assim que o Bernardinho tem sucesso no nosso time de vôlei porque ele é o cara que chega no início do treino e sai no final do treino. Senão o treinador não precisava estar presente, ele tem que estar junto. Ele quer sair com a sua equipe. Até para conhecer melhor e saber como aproveitar a equipe, né?
melhor para buscar o resultado. Perfeito. Fernanda, queres fazer um comentário? Eu gostaria. Isso. O que é importante a gente alinhar, Maurício, e colocar? O que o Hospital Bruno Born buscou a nível de coaching? Tá? O Bruno Born tem alguns gestores participando de desenvolvimento de liderança e coaching, que eu acredito que agora no terceiro bloco, no quarto bloco, nós vamos explicar como é essa certificação, que capacita gestores para se utilizar das ferramentas de coaching no seu processo de gestão. Acho que isso é bem importante, que é um segundo passo, né? Além de buscar um coaching individual, me preparar para aplicar ferramentas de coaching. Então, você, Fernanda, já deu a deixa para o nosso próximo bloco. Isso a gente está fechando esse e daqui a pouquinho, Fernanda Toqueto, Bertual, inicia o último bloco do programa Centros, depois do intervalo. Quarto bloco do programa Centros de hoje, Fernanda Toqueto Bertual, Maurício Metzen, Elcio Calegaro e Thiago Giovannoni. O tema do programa é o coaching. Nos 3 primeiros, acho que ficou muito claro aí uma série de questões que envolvem essa prática, em que muita gente, agora aqui no Vale, iniciando um trabalho, né, pode fazer uso. A Fernanda estava falando sobre a questão da certificação e liderança em coaching. Eu acho que é interessante a gente... É bem importante alinhar, porque conforme o colega o Maurício mencionou, você pode procurar um coach ou a sua empresa pode procurar um coach para te desenvolver. No caso do exemplo do seu Calegaro, os gestores do Bruno Born buscaram uma certificação para se preparar para desenvolver a sua liderança com recursos de ferramenta, de metodologia de coaching. Então, além de você ser um coach, né, de formação e prestar esse serviço, você pode ser um líder com um aparato de ferramentas de coaching. Sim. Então, o que o Calegaro demonstrou, né, é que eles buscaram, então, uma certificação em liderança e coaching que os habilitou para utilizar das ferramentas com a sua equipe para a promoção de maiores resultados. Perfeito. Nessa mesma formatação que a gente trouxe até agora. Perfeito. Acho que, Maurício, é importante você colocar da chancela, né? Esse treinamento que o pessoal fez, inclusive o Calegaro participou conosco no treinamento também. Esse treinamento, ele é exatamente o mesmo que o Behavioral Coaching Institute, que é uma referência mundial em coaching hoje, utiliza em mais de 40 países e empresas que estão entre a Fortune 500 lá, enfim. Esse é exatamente o mesmo treinamento que eu consegui trazer através de parceria com o BCI para o Brasil. Ou seja, é o Behavioral Coaching Institute. Certo. Ou seja, nós somos parceiros deles para toda a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E todo o processo de tradução foi feito por nós, porque a preocupação era de repetir exatamente o mesmo modelo aplicado lá fora, em vários países. Que não houvesse mudança nesse modelo, e foi isso que nós fizemos. Então, essa certificação hoje, nesse treinamento Leader Coach, é uma certificação com reconhecimento mundial, na linha do coaching comportamental, que é a única linha hoje no mundo que foi desenvolvida em cima de estudo científico. Foram mais de 20 anos pelo próprio Behavioral Coaching Institute, foi feito esse desenvolvimento. A doutora Suzanne Skimpton em Harvard e Perry Zeus. Então, exatamente essas ferramentas é o que o pessoal do Bruno Born consegue entrar para dentro da sua gestão e utilizá-las. Certo. Isso acho que tu colocasse uma questão interessante. De que forma essa prática está alinhada ao ensino nas universidades? Eu diria que o coaching hoje, dentro do ensino nas universidades, ele está sendo muito pouco utilizado ainda. Ele poderia ser utilizado numa carga muito maior, principalmente em cursos voltados para a gestão, como administração, engenharia de produção, enfim, outros. Ele deveria fazer parte desse processo, por quê? Quando nós falamos em consultoria, e aí o Thiago não me deixa mentir, né, Thiago? O que acontece? Quando você entra com projetos de consultoria dentro de empresas, você vai até que você bate num limite. Um limite que é uma barreira muito difícil de ser quebrada para prosseguir. Onde está essa barreira? São as pessoas. Então, aí precisa você de alguma técnica comportamental para poder lidar com isso também. Certo. E aí entra o coaching empresarial. Tu falaste dessa pesquisadora em Harvard? Isso, a doutora Suzanne Skimpton,
a doutora Suzanne Skimington, que vem da área do comportamento, ela fez todo um estudo sobre o coaching comportamental, e aí ela agregou o Perry Zoos, que era um empresário, um CEO na Austrália, para agregar roupagem de negócios. Ambos pegaram esse formato e foram para as empresas validar, testar. Então, eles passaram quase 20 anos aí validando esse modelo dentro de estrutura. Então, ele é um modelo científico fundamentado e validado no processo. Perfeito. E aí, vocês, aqui na região sul, muitas empresas estão trabalhando com... Eu diria que, assim, São Paulo, por exemplo, está muito na frente da região sul em termos de desenvolvimento em coaching. A gente brinca que hoje o executivo anda com um coach dentro da maleta, né? Ele abre a maleta e tira um coach de dentro. Aqui Curitiba, no né? Curitiba está começando, entrou antes. Agora, o Rio Grande do Sul, ele é bastante restrito quanto a essas novas tecnologias. O gaúcho tende a pensar que isso é modismo, algo do tipo assim, e não investe. Verdade. O que acontece? Nós terminamos ficando para trás, como sempre. Então, está ocorrendo um movimento agora do coaching começar a entrar no mercado. E aí vem de novo o alerta para que as pessoas que forem, as empresas que forem buscar coaching, muito cuidado com os profissionais que de fato contratarem e buscarem. Certo. Okay? Para não criar um trauma aí e depois impedir futuras evoluções. Essa certificação que tu comentasse, só para ficar claro, de repente eu perdi um pouco, a empresa que promove o curso está certificada e certifica quem ela está... Certifica os líderes que ela está encaminhando para o treinamento. Ou seja, esse líder, esse gestor, gerente, enfim, ele sai com essa bagagem de conhecimento, de ferramentas e com a certificação para usar. Perfeito. Hoje o hospital já tem, eu acho que 4, né? São 4. 4 pessoas já preparadas. E aí ela é uma multiplicadora. É como se poderíamos dizer que ela passa a ser um coach interno. Perfeito. Ela faz até uma parte de um nível de trabalho que depois daquele nível sim precisa um coach externo. Isso. Mas aquele primeiro trabalho ela já pode semente executar. Ela já planta e já começa a disseminar. O importante é que nesse treinamento o treinando ele recebe um conteúdo, né, teórico, né, que ele consegue, então de posse desse material, ele consegue aplicar lá no seu dia a dia, né, essas técnicas, né, que é exatamente o que a gente chama do processo, né. Certo. Então, para cada curso tem um tipo de material específico. Não, essa liderança é sempre o líder coach, esse é sempre o material uniforme. Tá. E ele, muitas ferramentas práticas, ou seja, o pessoal de fato vai para campo e consegue aplicar. É a prova? É a prova. O pessoal vai e consegue aplicar. E aí tem que passar na prova, e se não passar na prova? E nesse case do hospital, é muito interessante esse modelo de coaching, porque o que o hospital trabalha ali de fato? Com as emoções das pessoas. Isso está aflorado a todo momento. Nossa, no hospital ainda é... Então, a ferramenta ela se torna, digamos assim, muito mais efetiva, direta, ou com resultados muito mais fáceis de serem medidos, por gerir isso com as pessoas. A gente falou um pouco sobre medir resultados e tu brilhou teu olho na hora, mas a gente não pode dar a palavra. Eu gostaria, então, que tu fizesse um comentário. O que se usa no coaching? Aí vem da administração, e o americano gosta muito do ROI, do retorno sobre o investimento. Ou seja, se consegue no coaching, no processo, se consegue de fato, principalmente no coaching empresarial, você medir o quanto você entrou no processo, ou seja, o quanto você patrocinou, você aplicou e qual o retorno. As pesquisas falam em retorno de 5 vezes o investido. Ou seja, você vai desenvolver um executivo, você está aplicando 20, 30 mil, você vai ter 5 vezes este retorno. Só que o coaching já avançou um pouquinho mais ainda. Hoje nós estamos falando sobre retorno, sobre expectativa. Porque você pode investir 1.000, mas você tem uma expectativa de retorno de 50. Sim. Então, o coaching tem que estar alinhado com o retorno dessa expectativa e não só com o investimento. Não só com o investimento, certo. Isso mesmo. Então, hoje nós conseguimos, de fato, no processo de coaching, por isso que se diz que ele é bastante pragmático, porque você mede, de fato, quanto foi o retorno. Tiago, as turmas que já fizeram, as turmas que farão, como é que está esse trabalho aqui na região? Assim, esse curso que o Maurício colocou, que a gente está trazendo para cá, primeiro, acho que só comentar que a Giovannone Consultoria fez uma parceria com o Grupo Academos, então, que é o Maurício e que são o Maurício e a Patrícia, né, do grupo, e a gente trouxe, então, aqui para o Vale do Taquari, esse curso Leader Coach, que a gente está falando agora. Eu acho que o importante do curso, eu participei da primeira turma que a gente fez, que a gente formatou aqui em Lajeado, e que foi no Vine, e eu pude constatar, assim, realmente, a teoria e a prática, né?
do treinamento. O que o Calegaro trouxe antes para nós, acho que foi bem importante do conteúdo, da metodologia e realmente da teoria do treinamento, do curso. Mas mais importante é no dia a dia do curso, a prática mesmo, porque a gente forma grupos de 3, 4 pessoas, discute aquele tema que está sendo abordado, crenças, valores, pontos fortes, fracos. E aí a gente depois traz para o instrutor, que é o Maurício, por um acaso, e daí valida as questões, é isso, é aquilo e tal. Então, acho que essa parte da prática dinâmica, alinhada, né? essa dinâmica da prática com a teoria é muito interessante. Então, a gente teve a primeira turma já, que se formou no início de agosto agora, aqui em Lajeado. Foram 25 pessoas, né? Foram 23 pessoas, 23 pessoas, 23, 23 pessoas que fizeram o treinamento aqui. Assim como a gente estava comentando antes, que aqui no Vale do Taquari, na região sul em si, está entrando a questão do coaching, né? E no Vale do Taquari também está entrando, mas mais lento que outras regiões aqui do estado. Por exemplo, a segunda turma agora, a gente está abrindo a segunda turma, que começa agora sábado, dia 15. Sim. Então, essa turma vai ser aos sábados. São 4 sábados, né? São 32 horas de treinamento. Sim. Né? Começa agora no dia 15, 22, 29 de outubro e 5 de novembro. E essas pessoas que se inscreveram são de diferentes exatamente. áreas, diferentes interesses? Para te teres uma ideia assim, de empresas, né? Dessas 14 pessoas, a gente tem uma pessoa aqui de Lajeado e uma de Teutônia, falando aqui Vale do Taquari. E aí a gente tem outras 5 que vieram de Santa Maria e mais 5 de Passo Fundo. Então tu vê, o pessoal veio de Montenegro também. O pessoal veio de lá, tá vindo de lá para cá, porque o que acontece? As 5 pessoas de Santa Maria vieram porque duas pessoas de lá fizeram, da empresa, da Cotrel, fizeram o treinamento, o pai e o filho, os donos, e gostaram tanto do treinamento que indicaram e disponibilizaram para outras 5 lideranças lá dentro da empresa. Então quer dizer, eles vão treinar para disseminar. O curso tem esse perfil assim que a gente chama, né, que é o ele se vende, vírus, né? Que o próprio aluno vende, né? Vende porque né? Legal. Então, pelos seus resultados, pelos resultados. Sim. E aí vem gente de Santa Maria, vem gente de Santa Maria, Passo Fundo, Teutônia, Lajeado, Estrela. Então já tem Teutônia, Lajeado, Estrela, tem 3, se funcionar o marketing viral em breve, Nova York. A gente tem o costume, Leonel, às vezes, de falar, né, que existem 2 tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que fazem e existem as pessoas que reclamam permanentemente, né? É verdade. Sempre reclamando, né? Então, eu acho que o curso é uma oportunidade ímpar para as pessoas que reclamam, né? Poder entender um pouquinho diferente, quem sabe reclamar um pouco menos e passar a fazer mais, né? E o legal de vender o curso, que eu estou vendendo, entre aspas, aqui para né, enfim, a segunda turma aqui, com o Maurício. É legal assim, quando a gente fala, não, mas tem a chancela do BCI, Behavioral Coach, né, internacional. O instrutor foi lá para os Estados Unidos, fez o treinamento, trazendo para cá a mesma metodologia, o mesmo material, somente traduzido para o português. Aí a pessoa fica assim, muda no telefone. É verdade? É mesmo ou não? Então, existe um pouco de ceticismo, né? Bom, mas essas são barreiras que devem ser quebradas, né? E como coaches, fáceis de lidar, né? Vocês que são da área, isso aí é fichinho. Tem que saber lidar. É isso aí. Bom, mas é sempre, claro, que um desafio. Achei que foi muito interessante, a gente está chegando no final do programa. Antes de tudo, trazer um tema novo, tá certo? Isso eu acho que as nossas parcerias aqui da TV Univates são das pessoas que estão no mercado, que estão na sociedade, que têm temas novos, independente do Thiago ser o representante da Giovannone Consultoria, evidentemente, aqui não, a gente brinca na hora do merchan, mas a gente está trazendo um tema diferente, um tema novo que acho que é interessante para que as pessoas possam conhecer. Então, agradecer muito o Elcio Calegaro, do Hospital Bruno Bor, diretor. Elcio, sucesso para vocês lá com essa nova empreitada. Esperamos que isso possa, de fato, reverter principalmente para nós que estamos aqui em benefício para a sociedade. Essa acho que é a nossa função também, enquanto jornalistas, enquanto meio de comunicação, procurar passar informação para a sociedade e, nesse caso, torcer para que isso sirva para que o hospital A gente evolua. brinca, Léo, que o hospital, além de atender bem
as pessoas doentes, também tem uma obrigação perante a sociedade, que é formar bons profissionais para o mercado da saúde no Vale. E isso a gente se preocupa muito. Que bom. Com certeza. Tá, Elcio, parabéns então, sucesso para vocês. Muito obrigado aqui ao Tiago, que foi o nosso propositor do tema. Sucesso lá na Giovannoni Consultoria e nesses cursos. Obrigado. O Maurício, que vem lá de São Leopoldo para falar conosco sobre coaching. Muito obrigado, Maurício. Obrigado. E a Fernanda. Fernanda, tu és daqui da região? Eu sou de Caxias do Sul, mas atualmente moro aqui em Lajeado. Muito bem, então. Sucesso para vocês aqui. Quando precisar de falar de um outro tema, fazer um outro merchan. A gente está aqui, tá? Para a gente poder ótimo. divulgar. Obrigado. Para você que está Obrigada. em casa, muito obrigado pela audiência. Até um próximo programa Centros. Muito bem. Então agora sobem... TV Univates. Para você, para o nosso Vale.